Olá, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão. E na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre as qualidades do lápis. Será que um simples lápis desses que estão sendo substituído pelas canetas esferográficas, pelos celulares, pelos computadores, ainda pode nos dar uma lição de vida? Conta uma história que certa vez uma vovó estava sentada tranquilamente escrevendo alguma coisa em seu caderninho, quando então o seu neto aproximou-se dela e disse: "Vovó, o que é que você está fazendo?" E ela disse: "Estou aqui escrevendo um poema para passar as horas." E ele diz: "Vovó, também quero aprender a escrever poemas." E ela diz: "Senta aqui pertinho de mim que eu vou te contar uma história sobre a qualidade do lápis." Então ela pegou o lápis que ela estava na mão e disse para o netinho: "A primeira qualidade do lápis, o lápis escreve belos textos, faz lindos desenhos, mas para isso tem sempre uma mão a conduzir o lápis. Cada um de nós também devemos ter sempre alguém a nos guiar. Nós devemos sempre buscar orientação em Deus para usar o lápis para escrever a nossa história." A segunda qualidade do lápis, às vezes, o lápis precisa ser afiado ou apontado para que ele tenha uma escrita mais bonita, para que ele tenha uma escrita mais fina, para que ele possa fazer desenhos melhores. E quando o lápis é apontado, ele sofre dor, porque ele é ali polido, ele é tirado a sua madeira para que o grafite seja afinado. Nesse momento, ele sofre dor. Nós também. Tem momentos em nossa vida que nós passamos por dores, por sofrimentos, por dificuldades, por momentos difíceis, mas quando nós entendemos que esse sofrimento é para nós crescermos espiritualmente, quando nós aprendemos com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, serem pessoas melhores, quando nós entendemos que não é porque eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso. Quando a gente pergunta para que eu estou passando por isso, a gente encontra a resposta daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos passando. A terceira qualidade do lápis, o lápis, ele permite usar a borracha. Quando a gente escreve algo de errado, ele permite que nós possamos apagar e fazer novamente. Seja um desenho, seja uma escrita, seja um poema, seja uma história. Nós podemos apagar e começar de novo. Na nossa vida também é assim. Nós podemos usar no nosso dia a dia a borracha do perdão. Nós podemos apagar uma mágoa, uma dor, um ressentimento, podemos nos perdoar, porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa e depois nós achamos que nós erramos e ficamos nos culpando, sentindo-nos culpados porque não deveríamos ter feito aquilo. Então é hora da gente usar a borracha do perdão. Apagar, esquecer, guardar sem sentir dor, e fazer de novo, fazer diferente. Se nós achamos que nós fizemos errado, vamos fazer certo agora. Se alguém nos magoou, vamos perdoar, não porque aquela pessoa que te magoou merece o perdão, mas porque você merece ser livre. Porque você merece ser saudável, você merece ser feliz. Quando nós usamos a borracha do perdão, nós libertamos uma pessoa, mas o prisioneiro somos nós. Nós é que ficamos presos nas mágoas, nas dores, nos ressentimentos, e isso acarreta problemas para a nossa vida. Quando nós aprendemos a colocar em prática aquilo que Jesus disse:
amar os teus inimigos, orar pelos aqueles que te ofendem, por aqueles que te magoam, nós crescemos espiritualmente e nós nos tornamos pessoas alegres e felizes. Por quê? Porque a gente entende que tudo nessa vida é um processo e o processo é doloroso, mas a gente tem que aprender a passar por esse processo para sermos vencedores. A quarta qualidade do lápis: não é importante para o lápis a madeira, a cor da madeira, o desenho da madeira. O importante para o lápis é o grafite, a qualidade do grafite. Se o grafite não for bom, não importa a beleza da madeira. O que importa é a qualidade do grafite. Nós somos iguaizinhos. Não é esse corpo que nos mantém de pé. É o Espírito que está dentro de nós que nos mantém em pé. É os sentimentos que nós escolhemos ter que nos mantém em pé. É a qualidade de vida que nós decidimos ter que nos mantém em pé, que nos mantém saudável. É aquela escolha do nosso interior. Quando nós escolhemos ser felizes, porque nós temos um espírito de fortaleza, nós temos um grafite muito bom dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu espírito de fortaleza e não de medo, um espírito de coragem. Então nós temos um grafite muito potente dentro de nós, mas muitas vezes nós cobrimos ele com mágoas, com dores, com pensamentos errôneos. Então basta nós escolhermos aquilo que nós queremos viver e fortalecer o nosso grafite, fortalecer o nosso espírito para que a gente tenha uma vida alegre e saudável. E a quinta qualidade do lápis: por onde o que o lápis escreve, seja uma história, seja um livro, seja um poema, seja um desenho, às vezes ele faz um desenho bonito, às vezes nem tanto. Às vezes ele escreve um poema muito lindo, às vezes ele escreve um poema de dor. A nossa história também é assim. Todos os dias nós recebemos uma folha em branco. É um dia que nós temos para viver. E ele está em branco, nós podemos escrever nele a história que nós escolhemos. Se nós quisermos escrever um dia de reclamações, de choro, de lastimações, nos sentir vítimas, parar e ficar cultivando as nossas dores, somatizando as nossas dores, somatizando as nossas feridas, é uma escolha nossa. Mas se eu escolho ter um dia de gratidão, um dia de amor, um dia de alegria, um dia de abundância, um dia de prosperidade, porque se eu estou escrevendo a minha história, se você está escrevendo a sua história, lembre-se que um dia Deus vai ler essa história. E quando Ele ler, nós vamos estar na frente dEle. Então Ele vai falar: eu te dei a oportunidade para você escrever dias melhores. Mas você escolheu escrever dias de dores. Não importa o que nós estamos passando, olha para quem você é. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que cuida de cada um de nós. Então vamos viver o nosso dia com alegria, vamos escrever a nossa história, uma história alegre, vamos deixar um legado. O dia que nós formos embora daqui, como é que nós vamos ser lembrados? Nós vamos deixar saudades? Ou será que alguém vai dizer: ufa, até que enfim? É a nossa vida. É a nossa história, é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Vamos escrever uma história de amor, uma história de alegria, de gratidão. Problemas, dificuldades, desafios, todos nós temos. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Se a gente não tiver nenhuma dificuldade, nenhum problema, a gente fica se achando que nós somos deuses e nós não somos. Nós somos um ser humano, um espírito vivendo uma experiência neste corpo humano para um crescimento espiritual, e nós precisamos de um Deus que cuida de nós.
que guia a nossa mão para que nós possamos escrever a nossa história. Quando eu falei a primeira qualidade do lápis, eu disse que um lápis ele pode escrever lindas histórias, mas ele sempre tem uma mão guiando. E nós temos a mão de Deus guiando a todos os dias e a todos os instantes. Amém? Vou deixar essa reflexão com você. Pense nisso e, se for o caso, reveja essa reflexão. É muito importante essas qualidades do lápis, que são as nossas qualidades e é uma ótima maneira para nós escrevermos as nossas histórias. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.